Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor nosso Deus pela sua vida, por você estar aqui. Louvar ao Senhor nosso Deus pela vida do apóstolo Gustavo, apóstola Keila, os apóstolos aqui, apóstolo Edmilson, enfim, todos os apóstolos, pastores. Muito bom vê-los, cada discípulo, cada discípula. Que Deus em Cristo esteja vos abençoando, em nome de Cristo Jesus. Eu queria que nós sentássemos agora. A gente tem um tempo bastante resumido, porque nós teremos outra ministração logo em seguida. O tema que nós queremos trabalhar nessa noite é reforma, uma poderosa mudança. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: reforma, uma poderosa mudança. Para a pessoa do outro lado, diga: reforma, uma poderosa mudança. Nós vamos usar um texto bíblico em Mateus capítulo 9, versículo 10, do 10 ao 13. Eu queria inicialmente ler esse versículo com os amados. A palavra de Deus diz assim, Mateus 9, 10 a 13, 10, 11, 12 e 13. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se inclinaram à mesa, juntamente com Jesus e os seus discípulos. O versículo 11 diz: e os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? 12. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. E depois, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Pai, a tua palavra está exposta, usa de misericórdia para com as nossas vidas, para com a tua igreja, e venha ministrar ao nosso coração, Pai, nesta noite, que possamos ser grandemente abençoados, e que o teu Espírito seja derramado, Senhor, sem medida sobre as nossas vidas. Te pedimos isso no nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. A igreja diga amém. Amém. Então, o nosso tema, como já foi dito, reforma, uma poderosa mudança. Eu quero louvar ao Senhor o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus estrategista, é um Deus de graça, de bondade e de misericórdia, e a cada dia Deus dá estratégia para o seu povo. Eu fico assim maravilhado com as estratégias, com as palavras, com os remas que Deus tem dado para o apóstolo René, que tem nos alimentado, tem nos fortalecido, tem nos corrigido, tem procurado e tem nos colocado na linha, para que a gente possa alcançar o propósito, que é fazer a obra do Senhor, o nosso Deus. Não sei se vocês já foram a algum lugar e vocês viram assim, desculpe o transtorno, estamos em reforma. Algumas vezes a gente vai passando na rua, e a rua está tão boa, a avenida ali, e você chega lá na frente, ela está interditada e tem lá uma prática. Desculpe o transtorno, estamos reformando, estamos em reforma. Reforma, primeiro, reforma 1.1, reforma causa transtorno. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: reforma causa transtorno. Reforma mexe conosco. Reforma tira a gente do nosso comodismo. Reforma mexe muitas vezes com o nosso brio. Reforma mexe muitas vezes com a nossa inércia. Reforma nos leva a um desafio. Agora, você já foi, por certo, você já foi a um ambiente e chegou lá, você ficou escandalizado. Alguém fez uma reforma e ficou estupefatamente lindo, maravilhosa aquela obra, e você diz: meu Deus, como é que eu não imaginava que ia ficar assim, mas eu vi, passei aqui, vocês estavam reformando, eu vi vocês mexendo e tal, mas eu não imaginava que ia ficar dessa forma. E você vai a lugares que você surpreende com a reforma, com a beleza do lugar, com a forma que ficou após a reforma, Em outros lugares também você vai, e se você se escandaliza porque alguém diz: estamos em reforma, estamos em reforma, estamos em reforma, e você vai lá e depois de tanto tempo alguém diz: terminamos a reforma, e você lá vai ver, parece que
está tudo igual. E algumas coisas parece que piorou um pouquinho. Algumas coisas parece que ficou pior, que não melhorou. Agora, eu queria que você perguntasse para a pessoa que está ao seu lado: qual é a reforma que você está esperando? Queridos, 1.2, não existe reforma sem mudança. Diga isso: não existe reforma sem mudança. Reforma exige transformação. Você sabe que quando a gente está num ambiente com reforma, eu lembro, em uma das reformas, eu acho que a primeira reforma que o apóstolo Gustavo fez aqui nesse templo, não sei se é a primeira, mas uma das primeiras, reforma e ampliação. Eu lembro que uma vez eu cheguei aqui numa manhã, estava um poeiraço imenso, cimento para tudo quanto é lado, pedaço de pau, pedaço de tijolo, e tinha um lugarzinho assim, meio no canto, que havia limpo, feito uma faxina básica, e eu vi umas cadeiras ali, que era o lugar de sentar aquele poucos irmãos, para ali apertadinho, né, para congregar. E a gente percebe que havia um transtorno, havia uma inquietação, havia uma coisa assim. Mas hoje a gente chega aqui, e cada vez que eu venho aqui, apóstolo Gustavo, eu me surpreendo. Está lindo, está maravilhoso. Eu venho aqui, eu digo assim: meu Deus do céu, eu quero fazer desse jeito, eu quero não sei o que, eu quero assim. Mas digo, mas se copiar, ficar do meu jeito, também não fica bom. Mas eu fico, toda vez que venho aqui, eu fico maravilhado. Reforma é isso, e nós buscamos essa reforma para a nossa vida, sim ou não, irmão? Um dos temas, o apóstolo René, ele lança um tema todo final de ano para o ano seguinte, e quando eu vi no final do ano passado esse tema, reforma, falando de reforma, irmãos, a princípio eu não entendi muito. Depois eu comecei a ler, depois eu comecei a pesquisar, inclusive lendo os escritos do próprio apóstolo René, e vendo sobre reforma. Irmão, para mim, o melhor tema que nós já trabalhamos. Esse é o ano da reforma, e a nossa vida precisa ser reformada. Tem que haver mudança na nossa vida, para a glória do Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que alguns pastores aqui estão reformando o templo, isso é muito bom, estão ampliando, isso é muito bom, estão fazendo coisas, isso é muito bom, mas precisa haver reforma no caráter da igreja, na personalidade da igreja. Tem que haver uma reforma na forma de ser igreja, tem que haver uma reforma, irmão, não apenas na nossa liturgia, não apenas no nosso templo, mas tem que haver uma reforma completa em nós. Posso ouvir amém, queridos? Tem que haver uma mudança na nossa vida. Engraçado que nós tivemos o tema que se falava de restauração, né? Para restaurar. E restaurar é trazer de volta a originalidade, a origem, é voltar à origem. Agora, nesse tema, nesse ano, reforma, na reforma você pode acrescentar, na reforma você pode inserir coisa, você pode adicionar coisa, na reforma você pode ampliar. A reforma cabe muita coisa, e eu quero muito, e eu preciso muito dessa reforma, porque todos nós precisamos ser acrescentados, todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos de ampliação, e ampliação em vários os aspectos. Nós precisamos dessa reforma. Posso ouvir amém, amados? 1.3, precisamos do evangelho da mudança, o evangelho da transformação, para vivermos o que Jesus nos ensinou sentado à mesa. Nós precisamos voltar ao evangelho bíblico, irmão, não o evangelho igrejeiro, né? Não o evangelho costumeiro, mas precisamos voltar ao evangelho bíblico, o evangelho que realmente traz boas novas para nós. Nós costumamos dizer que evangelho é boas novas, mas é mais que isso. Evangelho é boas novas do reino, é coisa referente ao reino, mas é coisa nova, é coisa que nós não sabemos, e a cada dia Deus tem coisas novas para acrescentar à nossa vida. Posso ouvir amém, amados?
Então nós precisamos desse evangelho, do evangelho autêntico, o evangelho que transforma, o evangelho que muda, o evangelho que amplia, o evangelho que enobrece, o evangelho, amados irmãos, que nos leva para frente. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos voltar ao evangelho puro e genuíno, em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando do evangelho, eu não estou falando de evangeliquez. Precisamos do evangelho. 1.4, reforma, convocação para curar os doentes. Fomos levantados, fomos chamados para curar os doentes. Diga para a pessoa que está ao seu lado: fomos chamados para curar os doentes. Diga isso. Fomos chamados para curar os doentes, irmãos. O evangelho de Jesus era reformista. O evangelho do Senhor Jesus, quando Jesus andou nesse mundo, ele entrou em lugares, em guetos que jamais imagináveis, e que muitas vezes, por causa das nossas crenças, por causa da nossa religiosidade, nós não nos permitimos entrar em tais lugares, nós não nos permitimos estar com tais pessoas com as quais Jesus sempre estava. Quando Jesus estava à mesa, aí vem os publicanos, vem os pecadores, e eles sentam à mesa com Jesus. E aí, irmãos, precisamos entender uma coisa, que nós só sentamos à mesa com quem nós temos afinidade, só sentamos à mesa com quem nós temos, com quem nós nos identificamos, e Jesus se identificava com aquelas pessoas, mas nenhuma daquelas pessoas que se aproximaram de Jesus ficaram as mesmas pessoas. Todas essas pessoas foram mudadas, todas essas pessoas foram mudadas. E por que essas pessoas foram mudadas? Porque essas pessoas foram transformadas, porque não havia em Jesus soberba, não havia nele nenhum preconceito. Jesus era livre, e ele então estendia as mãos para todos, e todos foram libertos e transformados para a glória de Deus. Posso ouvir amém, amados? 1.5, a reforma deve começar em nós. A reforma, irmãos, deve começar pelos apóstolos, seguidas pelos pastores, alcançar os líderes e toda a igreja. Todos nós precisamos de reforma. Posso ouvir amém, amados? Todos nós. Reforma de fé, reforma de postura, reforma de caráter, reforma de comunhão com Deus. Todos nós precisamos investir mais tempo com Deus, viver em santidade, viver em pureza diante do Senhor Jesus. Reforma não é um discurso. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: reforma não é um discurso. Irmão, discurso nós estamos vendo aí toda hora, nós estamos vendo na televisão as pessoas, nós estamos vendo os políticos fazer discursos, e tantos discursos, cada um mais inflamados do que o outro, cada um mais convincente do que o outro. O que nós precisamos como igreja é partir para a prática e entender que Deus quer promover uma reforma na sua igreja, e Deus tem pressa, porque Ele tem um objetivo: através da igreja, salvar as vidas, transformar as vidas, restaurar as vidas, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e a igreja do Senhor Jesus, a igreja do arrebatamento, precisa de reforma. Posso ouvir amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor. Segundo tópico, gostaria de falar a força de uma aliança. A força de uma aliança. A força de um homem de Deus não está na sua aparente influência, não está naquilo que ele aparenta ser ou ter. A força de um homem de Deus está no seu pacto, na sua aliança com Yeshua. Amém, amados? A nossa força deve estar na nossa aliança com Yeshua. Então, não é aquilo que nós aparentamos ser, ou aquilo que nós aparentamos ter, mas é aquilo que somos de fato na essência. 2.1, Deus quer fazer reforma em nossas vidas. Posso ouvir amém? Deus quer fazer reformas em nossas vidas. Para que reforma? Reforma para remover as nossas doenças, as nossas mazelas, os nossos vícios religiosos. A igreja está cheia de vício.
de religiosos. Qualquer coisa irmão, está ligado, irmão, está amarrado, e não sei o que. Nós estamos cheios de evangeliquez, cheio de vício, e faltando essência. Nós precisamos voltar à essência. Quando fala assim, capeta, diabo, a gente está amarrado, e eu não vejo nada errado dizer isso, mas não é dessa forma pelo menos não é apenas dessa forma, não é apenas com isso que nós amarramos. Nós amarramos com postura, com caráter, com dignidade, com vida no altar de Deus, com essência. E nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Por favor, diga amém. 2.2, a força de um homem de Deus. Sansão pensava que a força dele estava no cabelo. Ele sempre entendeu. Ele disse e depois de várias insistências de Dalila, ele disse para Dalila: olha, nunca se passou navalha no meu cabelo, porque e tal, e se cortar o meu cabelo, eu sou. E aí, a Dalila corta o cabelo de Sansão, e Sansão se levanta para defender quando vem os filisteus, e ele não tinha mais força. E aí nós temos essa ideia, que a força de Sansão estava no cabelo. Veja bem, irmãos, a força de Sansão estava em Deus, a força de Sansão estava em Yahvé. E o cabelo? O cabelo era simplesmente o símbolo de uma aliança, era o símbolo de um pacto, de um chamado, de um propósito. E aí, presta atenção, você é casado, você usa uma aliança, né? Na realidade é anel que nós chamamos de aliança. Então você usa esse anel, símbolo de uma aliança que você tem com o seu cônjuge. Mas isso aqui não é a aliança que você tem com o seu cônjuge. A aliança que você tem com o seu cônjuge está no seu coração. Se o seu coração não tiver aliançado, você pode ter uma aliança em cada dedo. E pode botar aliança nos dedos dos pés também. Pode botar aliança. Isso aqui é simplesmente um símbolo do que está aqui. Sansão, o cabelo de Sansão era apenas um símbolo do pacto que ele tinha com Deus. Agora você veja bem, os símbolos dos pactos, os símbolos não podem ser quebrados, não podem ser vituperados, os símbolos não podem ser jogados fora. Eu não posso pegar a minha aliança, jogar fora, chegar em casa, a minha esposa vai dizer: cadê a aliança? Falar, estava incomodando, eu joguei. Eu não posso fazer isso, de forma alguma, porque é o símbolo. Ela vai entender que se eu fizer isso, eu não estou dando importância para com ela, eu não estou dando o devido valor, eu não estou mantendo a minha aliança, porque é o símbolo. Então os símbolos devem ser preservados, mas muito mais a aliança, o pacto que há no nosso coração. Posso ouvir amém, amados? Então a aliança, a força não era o cabelo, a força era a aliança. Engraçado que a gente vê, irmãos, a gente vê líderes, né? A gente vê pessoas na igreja levando porrada, levando pancada, levando pedrada, e ameaças, e pessoas se levantam contra, e não sei quem se levanta contra, e as pessoas falam, irmão, melhor coisa, na hora da luta, na hora do problema, na hora que alguém começa a caluniar, melhor coisa é boca fechada. A gente não precisa se defender, porque nós temos uma aliança. Nós temos alguém que cuida de nós. Posso ouvir amém, querido? Nós temos alguém que cuida da nossa vida. O que eu tenho que fazer mesmo é cuidar da minha aliança com Ele, é cuidar do pacto com Deus. Então nós estamos no processo de reforma. Posso ouvir amém, amados? Então a aliança, como já disse, é o símbolo. Veja bem, a Bíblia, esse livro que você tem, que nós chamamos de Palavra de Deus, esse livro é simplesmente um livro, mas contém a palavra, está escrita a palavra, e você não pode, e se você queimar esse livro, você não está queimando a palavra de Deus. A palavra de Deus continua livre, continua da mesma forma, independente de você queimar, de você rasgar, mas você não pode queimar, você não pode rasgar, porque é um símbolo. Então, queridos, nós estamos em aliança com Deus, e é tempo de reforma, e Deus vai fazer reforma extraordinária em nossa vida. Posso ouvir amém, amados? Amém.
2.3, é tempo de sermos tratados para vivermos a reforma que foi proposta, que a nós foi proposta. Deus propôs esse ano, Deus propôs no seu coração, esse ano nos tratar e nos levar a um processo de reforma. Isso é o que está proposto diante de nós, para esses 366 dias desse ano. E então nós precisamos o quê? Nós precisamos nos expor à palavra, precisamos nos expor ao discipulado, precisamos nos expor, amados, diante da nossa liderança, diante do nosso líder, do nosso discipulador, do nosso mentor. Precisamos nos desnudar, para que a nossa alma seja de fato tratada, para que venha cura, para que venha libertação, porque não vai haver reforma se não houver cura e se não houver libertação. Esse é o ano que todos os discípulos devem procurar o seu mentor, deve procurar o seu discipulador e abrir o coração para ser tratado, para entrar em reforma, amados irmãos. E a nossa fé nesse tempo de reforma vai ser ampliada de uma forma extraordinária. Posso ouvir amém, amados? 2.4, a quebra do pacto gera a quebra do pacto gera doença. Então nós temos muitas pessoas dentro da igreja doente na alma, doente no caráter, muitas pessoas que estão doentes, e muitas pessoas que precisam de curas, precisam de libertação. Como é que eu falo? Por que eu falo de pessoas doentes? Porque tem quebrado o pacto, a aliança com Deus, tem quebrado o pacto de santidade, tem quebrado o pacto de pureza. Muitos relacionamentos, muitos casais, muitos lares, muitos cônjuges que estão enfermos, que têm problema, que têm dificuldade, das quais o pastor Djalma ministrou há pouco instante e citou aqui, por quebra de aliança, porque tem quebrado o pacto. Então nós precisamos, amados, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor nosso Deus, para que a nossa vida seja regenerada, a nossa comunhão seja regenerada, e o Senhor possa ministrar a sua vida em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Posso ouvir amém, amados? Sansão achou, quando a Dalila disse, já veio o filisteu, esse se levanta e prepara para lutar. E quando ele foi lutar, meu irmão, não tinha força, não tinha mais nada, acabou, não era mais Sansão. O que aconteceu? O espírito tinha se retirado e ele estava vazio. Agora presta atenção, líderes, presta atenção. Nós, apóstolos, pastores e líderes, e a igreja de uma forma geral, nós não podemos fazer a obra de Deus na força do braço, como Sansão, que achava que se levantava e que fazia. Nós não podemos fazer a obra de Deus apenas no discurso. Nós precisamos da operação do Espírito de Deus em nossa vida, para que as vidas sejam transformadas, para que as vidas sejam tocadas, para que as vidas sejam restauradas pelo poder de Deus. Posso ouvir amém, amados? Então nós precisamos deixar de lado os nossos vícios religiosos, e nós precisamos entrar nos lugares, entrar na vida das pessoas, para restaurar e transformar as pessoas e reformar a fé, para que de fato nós possamos apresentar para o Senhor uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu queria dar um conselho para a igreja: não seja religioso. Os religiosos chegaram e questionaram a Jesus. Religioso questiona o líder. O religioso questiona, por que ele ministrou isso? Mas por que falou sobre dízimo? E por que falou sobre primícia? E por que tem que ministrar isso na célula? E por que não sei o quê? E por que tem que ter esse seminário? Os religiosos, eles são questionantes.
eles fazem questionamentos. Aqueles que são convertidos, libertos, transformados, restaurados, que são reformados, eles não fazem esse tipo de questionamento. Eles simplesmente se entregam e deixam Deus fazer a obra. Amém, amados? Então nós precisamos deixar de lado todo o espírito de religiosidade. Amém? 3. Entenda quem você é. Você é muito mais que um pacto feito. É muito mais do que um pacto no cabelo. Eu já vi gente dizer, olha irmão, presta atenção, já vi mulheres dizer assim, com baita cabelão, e dizer assim, olha, esse meu cabelo aqui tem poder. Se eu tocar esse cabelo numa pessoa endemoniada, o demônio sai. Já vi muitas pessoas falar isso. Irmão, olha o cabelo, isso e aquilo, aqui tem poder. E você vai ver, a vida da pessoa é uma coisa que não dá inveja a ninguém, irmão. É uma derrota. São pessoas opressas, pessoas depressas, pessoas oprimidas. Então assim, você é muito mais que um pacto feito no cabelo, feito na roupa, ou feito de qualquer uma outra coisa. Você é um código profético de aliança com o Eterno. Posso ouvir amém, amados? Você é um código profético de aliança, e o Eterno tem projeto glorioso na tua vida, não porque você apresenta ser isso, ou porque você é dessa forma, mas porque Ele tem um projeto em você, porque Ele sabe da sua essência, Ele tem derramado sobre a sua vida, do seu Espírito, Ele tem te dado graça, Ele tem te dado poder, Ele tem te dado vida, e agora você precisa viver essa vida, esse tempo de reforma, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Falando de Sansão, 3.1, Sansão ficou cego. Cego por quê? Por causa da vaidade. O espírito de desobediência na vida de Sansão, que não obedecia aos pais, que não via ninguém, não se submetia a nenhuma autoridade. Sansão se sentia um Deus. E aí ele foi brincar com a unção de Deus que havia na vida dele. Ficou cego. E o que é que a Bíblia diz? O príncipe deste mundo cegou os olhos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da verdade. E aí, irmão, cegou os olhos dos incrédulos. Eu fui analisar esse texto. O apóstolo Edmilson é um estudioso, gosta de pesquisar, e eu fui ver que o incrédulo não é o descrente, tá? O incrédulo não é o que está lá fora. O incrédulo é que está aqui dentro e que fica torcendo para as coisas dar errado. E alguém está ministrando e ele está dizendo, isso eu não aceito. Não, isso não é para... O incrédulo é o que está aqui dentro e é desobediente e não se quebranta. A Bíblia diz, Sansão ficou cego. E nesse tempo de reforma, Deus enviou esse tempo de reforma para tirar a cegueira da tua vida, meu irmão. Só o Espírito de Deus pode te livrar da cegueira e te libertar da cegueira. Só o Espírito de Deus. Então Sansão ficou cego. 3.2, Sansão ficou amarrado. Já viu aquela pessoa que não vai para frente nem puxado a trator, meu irmão? Já viu aquela pessoa que vive atolado, que vive amarrado, e que não vai, parece que os pés estão apeados, parece que estão amarrados num tronco, e você diz, irmão, e agora nós vamos pegar, e agora nós vamos, e tal, e vamos, e ele fica assim olhando, e não vai, irmão, não vai. Tem gente amarrado. Sansão ficou amarrado, por quê? Quebra de pacto, quebra de aliança. Nós estamos em reforma, e nós precisamos ser ampliados. Posso ouvir amém? 3.3, Sansão foi humilhado. E agora Sansão servia o quê? De charcota. O pessoal zombando, os incrédulos, pessoas endemoniadas, zombando de Sansão, zombando. E riam de Sansão. Sansão virou espetáculo para o povo. 3 mil endemoniados, opressos, idólatras, lá aplaudindo, gritando, rindo, zombando da cara de Sansão.
Olha aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha aqui, irmão. Ou nós decidimos mudar e entrar em reforma, ou o inimigo vai zombar da nossa cara. Ou o inimigo vai nos humilhar. Ou a gente deixa Deus promover a reforma que se faz necessária na nossa vida, ou o inimigo vai zombar da gente. Vai zombar do nosso lar, vai zombar da nossa família, vai zombar dos nossos filhos, vai zombar do nosso ministério. É tempo de reforma, precisamos entrar em reforma imediatamente. Yeshua veio para nos tirar de toda e qualquer situação de cegueira, de prisão, de abusos. Ele veio para nos libertar, para nos curar. Deixe a reforma entrar em sua vida. Deixe Yeshua de fato e de verdade te encher com a sua graça. Deixe Ele nessa noite vir com o seu óleo, com o seu bálsamo. Deixe Yeshua te ungir. Deixe Ele remover a cegueira. Deixe Ele quebrar as algemas, as amarras. Deixe Ele remover todo o opróbrio da sua vida. Fique de pé, por favor. Hoje nós vamos pedir para que Yeshua tire de nós toda a cegueira, tire todas as amarras da nossa vida, porque é tempo de reforma. Nós estamos em reforma, e Yeshua, o Filho de Deus, vai derramar graça sobre a nossa vida. Nós vamos ser ampliado em tudo. Posso ouvir amém, amados? Coloque a sua mão sobre os seus olhos. Diga assim comigo: Yeshua. Diga: Yeshua, unge os meus olhos, remova a cegueira, tira de mim toda a incredulidade. Yeshua, traga reforma para a minha vida, para a minha fé. Diga: para o meu caráter. Traga reforma para o meu ministério. Yeshua, traga reforma para o meu lar. Diga: Yeshua, eu preciso de ti. Vem com o teu poder, quebra as algemas, vem com a tua poderosa reforma e faz a mudança. Diga: faz a mudança na minha vida. Diga: faz a mudança na minha vida. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Levanta as duas mãos aos céus. Levanta as duas mãos. Agora faz assim, ó. Provar que você está livre. Assim, ó. Vamos lá. Livre, não tem algema sobre você. Você está liberto. Autorizado a entrar nesse nível de reforma, a prosperar, a crescer, a multiplicar, em nome do Senhor Jesus. Bem-vindo à reforma de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.